Hoje eu vou fazer uma apresentação oral, não vou usar PowerPoints, não vou fazer bolinhas, porque tem gente que odeia os nossos PowerPoints, não sei porquê. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Maria Cristina Pinotti, em meu nome, em nome do Robertson, por esse esforço que acabou resultando nesse livro. Eu sei que esse esforço nasce de uma preocupação que no Brasil a Lava Jato tivesse o mesmo destino da Operação Mãos Limpas, que foi uma deslegitimação causada por ataques e, em seguida, um esvaziamento. Eu sou testemunha do grande esforço que foi reunir pessoas com agendas difíceis para produzir essa reflexão escrita. Isso é um feito notável. Além disso, como economista e não jurista, a Maria Cristina é uma fonte, de certo modo, improvável para um esforço como esse. Eu só consigo entender esse efeito notável, de origem improvável, com base na sua visão de mundo, na sua dedicação em bem servir, no seu compromisso em buscar um caminho melhor para o Brasil, melhor do que o italiano. Cristina, o seu texto é um dos melhores textos que existem hoje escritos sobre corrupção no Brasil, certamente. Eu gostaria também de agradecer ao Centro de Debate de Políticas Públicas, nas pessoas do Dr. Marcos Lederman e do Dr. Afonso Pastore. Queria dizer que esse centro é um oásis no deserto de think tanks brasileiros. E gostaria de agradecer ao Estadão, na pessoa do Dr. Mesquita, por promover esse relevante debate aqui hoje. Como eu disse no artigo publicado ontem no Ambiente do Estadão, junto com a colega Jerusa, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa devem ser amplamente garantidas para permitir opiniões, pressões e críticas, mesmo duras, contra autoridades e contra instituições. Desde o seu início, a Lava Jato foi alvo de uma série de críticas, debates, e isso nos conduziu à reflexão e ao aprendizado. Nenhuma obra humana é perfeita. Contudo, evidentemente, o discurso crítico não pode se converter em injúria, calúnia, difamações, ataques intimidatórios ou campanhas de disseminação de fake news contra instituições ou contra a imprensa. E eu digo isso hoje na Casa da Imprensa. Além disso, é sempre uma honra, um privilégio estar junto a pessoas que são tão melhores do que nós, em diferentes dimensões, como é o ministro Barroso. Não é à toa que o ministro Barroso foi escolhido o segundo maior jurista, o segundo jurista mais admirado, numa pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros, de 2018, que englobou juízes de primeira e segunda instância, ficando atrás apenas do renomado jurista já falecido Pontes de Miranda. Dentre os juízes de segunda instância, ele empatou com o jurista Nelson Hungria, também já falecido. Isso significa que hoje o ministro Barroso é o jurista mais admirado, vivo na atualidade. Ele é ainda, para todos, em especial para mim, eu me colocaria aqui, de modo muito especial, uma fonte de inspiração. O ministro Sérgio Moro é outra dessas pessoas que são tão melhores do que nós. É alguém que fez história a partir das suas múltiplas competências. Dizem que um elogio perante o juiz perante o qual nós atuamos não conta, porque nós somos interessados nas suas decisões. E é por isso que hoje eu chamo ele aqui de ministro, porque isso me autoriza a falar mal de você, viu? Contudo, o que eu tenho para dizer é que, diante de tantos desafios e dificuldades e ataques pessoais, foi um magistrado competente, técnico, ágil, bom administrador, equilibrado e corajoso. As suas qualidades me dão certeza de que você vai continuar fazendo história onde quer que você esteja, servindo o interesse público do nosso país. Recentemente, eu estive conversando com o colega Carlos Fernando e ele me apresentou uma análise pessimista sobre o destino da Lava Jato. Eu aprendi com o psicólogo Martin Seligman no livro Learned Optimism, e é desse livro que eu extraí aquela história que eu contei da última vez que eu estive aqui sobre os choques elétricos aplicados em cachorros. Eu aprendi com ele que os otimistas chegam mais longe, mas os pessimistas, normalmente, eles estão certos em seus diagnósticos. Eles fazem diagnósticos mais precisos. Por isso é bom sempre que uma equipe tenha tanto otimistas como pessimistas. O que o Carlos Fernando me disse é que talvez tenha sido um erro supor que o sistema de justiça poderia impor uma responsabilização de poderosos se sobrepondo ao sistema político em que a corrupção sistêmica graça.
Ou seja, o que ele disse foi que a justiça, o sistema jurídico, jamais vai se sobrepor ao político. E talvez nosso erro tenha sido achar em algum momento contrário, que existia alguma solução a partir da atuação da justiça. Por isso que a renovação política é essencial, e sem ela, os esforços da Lava Jato tendem ao fracasso. Lembremos que os retrocessos das mãos limpas vieram depois de 5, 10, 15 anos. Segundo essa hipótese pessimista, mesmo que a Lava Jato aprenda com a Operação Mãos Limpas e extraia o seu melhor a partir da análise de erros, de deslizes, ainda assim, ainda que nós possamos chegar mais longe, ela estaria fadada ao fim, ao fracasso. Fazendo um parênteses aqui, é interessante observar que nos seus capítulos, tanto Colombo como Davigo acreditam o sucesso das mãos limpas ao enfraquecimento circunstancial do sistema político, causado, segundo Colombo, pela queda do Muro de Berlim e, segundo Davigo, por uma crise econômica, um período de recessão. É interessante que a Lava Jato também se desenvolveu num período de crise econômica, num período de enfraquecimento circunstancial do poder político. A principal mensagem dessa hipótese pessimista é de que, sem renovação nas práticas políticas, o trabalho da Lava Jato pode ser, em grande medida, em vão. Agora, aquilo que o Robertson e eu destacamos no nosso capítulo, que são várias reações contra a Lava Jato, poderia ser visto como um prenúncio de um fim anunciado. Contudo, ao mesmo tempo que nós vemos dificuldades e nós vemos desafios, é preciso reconhecer os avanços quando nós olhamos para o conjunto da obra. O ministro Barroso fez um ótimo diagnóstico dos avanços no seu capítulo. E hoje, saindo do tom negativo, eu gostaria de fazer uma análise um pouco mais otimista, um pouco mais positiva, a partir de alguns avanços que, na minha perspectiva, vêm acontecendo desde 1998, quando nós passamos a viver no mais longo período democrático brasileiro. Tais frutos são frutos do fortalecimento do consenso na sociedade, do fortalecimento desse consenso na direção de mais integridade. Eu gostaria de passar rapidamente por 6 campos de avanço, dobrando aqui o número 3 do ministro Barroso, que sempre é um número presente nas suas apresentações. O primeiro terreno de avanços foi o terreno institucional. A partir de 88, instituições ficaram mais fortes de controle do abuso do poder, como o Ministério Público, Polícia e Receita. Outros órgãos foram criados a partir do zero, como a Controladoria Geral da União, o COAF e o Departamento de Recuperação de Ativos. Um segundo campo de avanços foi a criação de alguns instrumentos legais para melhorar a investigação, o processamento e a punição de ilícitos. A Lei de Improbidade Administrativa veio em 92, a Lei de Interceptações Telefônicas em 96, em 98, acabou de fazer 20 anos, nós tivemos a Lei de Lavagem de Dinheiro. Em 2003, tivemos a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Em 2010, a Lei da Ficha Limpa. Em 2011, a Lei de Acesso à Informação. Em 2013, nós tivemos aquelas famosas manifestações de junho. Foi a indignação contra a corrupção política que barrou a PEC 37. Sem essa iniciativa da sociedade, sem essa ação da sociedade, nós não teríamos Lava Jato. Colegas como Danilo, Vladimir, aqui presentes, que eu admiro, foram muito ativos em movimentações junto ao Congresso com o objetivo de barrar essa PEC, e sem essa ação nós não teríamos hoje casos como a Lava Jato. No calor dos protestos ainda, o Senado reagiu buscando reformas, aprovar reformas, e aprovou 2 leis essenciais para a Lava Jato: a Lei de Organizações Criminosas e a Lei Anticorrupção. Nós tivemos ainda, dentro desses avanços, instrumentos legais, a gente não poderia deixar de mencionar a decisão de 2016 do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a execução provisória da pena. É algo essencial não só para nós alcançarmos justiça, mas para nós termos instrumentos viáveis, factíveis, como a colaboração premiada, para que não existam só no papel, mas na realidade. É o receio da efetividade da punição que conduz as pessoas às colaborações premiadas. Em terceiro lugar, além de um aprimoramento de instituições e de instrumentos legais, nós temos, nos últimos anos, nas últimas décadas, uma mudança geracional no modo de ver o direito penal e o processo penal. A minha geração vive na democracia desde que se entende por gente e cresceu vendo os desmandos do poder público. Um símbolo dessa impunidade indignante é aquele slogan "rouba, mais faz". A quem que ele se refere mesmo? Muitas pessoas se lembram de um político mais recente, mas é Adhemar de Barros que esse slogan se refere, um político das décadas de 40, 50 e 60. Um tempo atrás eu fui fazer uma palestra em Presidente Prudente e, no final,
A única pessoa que levantou a mão e falou Adhemar de Barros, no meio da plateia, veio conversar comigo. O nome dela era Silvinha, uma senhora idosa, de cabelos brancos, cacheados, estava usando um vestido, um casaquinho por cima, um crucifixo. E ela me disse: Deltan, sabe que quando eu tinha 10, 12 anos, eu fui a um comícios do Adhemar de Barros. Estava lá toda aquela multidão, e ele lá na frente, e ele disse orgulhosamente: no bolso desta calça jamais entrou dinheiro público. E alguém lá atrás gritou: calça nova. Essa geração indignada, ela parte da democracia como pressuposto e não como uma luta necessariamente. Ela reconhece a democracia como imprescindível, como a pedra fundamental, mas o seu maior medo não é do excesso do Estado, e sim da omissão, da inércia do Estado diante dos desmandos de governantes. Por isso, enquanto a geração anterior vê o direito penal e o processo penal como instrumentos de contenção do poder punitivo do Estado, a minha geração vê muito mais o direito penal e o processo penal como instrumento de eficiência e de proteção dos direitos das vítimas, assim como o crime de homicídio e a punição do homicida, objetivo, em última análise, proteger as vítimas e a sociedade contra agressões à vida. Tudo deve ser feito, é claro, com respeito ao direito de defesa, às garantias fundamentais, mas sem ignorar os direitos das vítimas. O respeitado jurista Joaquim Falcão, ele também vê essa mudança. Ele coloca que existe uma nova geração de juízes, procuradores e delegados que, entre aspas, vivem na liberdade de imprensa, na decadência dos partidos e na indignante apropriação privada dos bens públicos. É uma geração em que a cultura judicial é caracterizada por menos influência, menos pistolão, mais agilidade, mais tecnologia, menos teorias, mais fatos e mais provas. Nesse sentido, ele vê a Lava Jato muito mais do que como um processo, ele vê a Lava Jato como uma atitude que vem se espalhando. Um quarto campo de avanços, e eu estou de olho no meu tempo, foi produto dos avanços anteriores. Foi um ambiente propício para inovações operacionais. De um lado, nós aprendemos com casos que deram errado, como Sá de Argarra, Castelo de Areia, Boi Barrica, Sundown, e assim por diante. Várias outras operações que foram anuladas pela Justiça. De outro lado, houve uma experiência positiva que se acumulou, especialmente em varas especializadas que foram criadas. Forças-tarefas foram criadas também. Tecnologia foi agregada à investigação. O jurista José Eduardo Faria, ele coloca que a nova geração, que foi estudar fora e tem uma nova visão do direito penal, recorre a analistas contábeis e à tecnologia, o que lhe confere uma habilidade maior para rastrear ativos. Nesse contexto, foi que surgiram casos como Banestado e Mensalão, que foram importantes precursores da Lava Jato e a própria Lava Jato. No caso Banestado, de que fez parte o colega Vladimir Aras, que está aqui também, foi um dos protagonistas do caso Banestado, houve, pela primeira vez, um grande avanço no sentido de se desenvolver uma cultura de acordos de colaboração premiada. Foram feitos 17, hoje a gente já passa de 180 na Lava Jato. Foi o caso com o maior número de acordos antes da Lava Jato. Foi nesse caso também que se desenvolveu a cultura de cooperação internacional, muito a partir dos esforços do colega aqui presente, e foram feitos 186 pedidos de cooperação internacional, basicamente com os Estados Unidos, número que era recorde também antes da Lava Jato. No Mensalão, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal desenvolveu um papel essencial e trouxe para a realidade a perspectiva concreta de punição. Foi o medo de uma punição similar à de Marcos Valério, condenado a quase 40 anos de prisão pelo STF, que Paulo Roberto Costa, segundo os advogados, e outros decidiram colaborar. Foi o medo de uma semelhante punição, num esquema muito semelhante. Além da efetividade da justiça, o Mensalão também agregou com tecnologia. Os procuradores que atuaram nesse caso se depararam com pilhas e pilhas de papéis de documentos bancários e perceberam que jamais conseguiriam fazer seu trabalho de rastreamento se fizessem isso de modo manual. Foi desenvolvido pela primeira vez um sistema eletrônico, o SIMBA, que recebe dos bancos eletronicamente e cruza automaticamente as informações. Sem SIMBA, nós jamais seríamos Lava Jato. Basta eu lhes dizer que nós temos no SIMBA hoje mais de 30 milhões de registros de operações financeiras que totalizam mais de 2 trilhões de reais. Isso é mais do que o PIB de vários países da América Latina. Por fim, hoje nós temos a Lava Jato, que não só aproveitou de inovações anteriores, mas desenvolveu um novo modelo de investigação ancorado em 4 pilares centrais. Em primeiro lugar, um ritmo alucinante de colaborações premiadas e leniências, feitas em larga escala. Em segundo lugar, uma estratégia de fases sequenciais. Em terceiro lugar, cooperação interna e internacional. E, por fim, uma ampla transparência aliada a uma nova estratégia de comunicação.
O grande mérito da Lava Jato talvez não tenha sido os seus avanços operacionais. Esse mérito é fruto deles, mas o maior avanço talvez tenha sido o diagnóstico da grande corrupção brasileira. Como a corrupção acontece no Brasil. É aquilo que a série O Mecanismo busca retratar. Esse é o verdadeiro personagem central da série O Mecanismo. É o modo como o esquema funcionava. O resto teve muito de criação, muito de liberdade artística, por isso que eu não tenho nenhuma reclamação em relação ao seriado, a não ser uma, que é o fato de que eu sou muito mais bonito do que o ator que me representa. Pelo menos é o que a minha esposa e a minha mãe dizem, eu acredito cegamente nelas. Uma quinta mudança foi o desenvolvimento de programas de integridade e de compliance dentro das empresas a partir de 2014 e de 2015. Isso tem a ver com a lei anticorrupção, mas isso também tem a ver com a Lava Jato. Quanto à justiça, quando a justiça se torna mais efetiva, isso torna real no Brasil, não só nos Estados Unidos, aquilo que o vice-procurador-geral americano do passado disse, Paul McNulty. Ele disse, abre aspas, se você acha o compliance caro, tente o não compliance, fecha aspas. O boom desse compliance teve um efeito na mentalidade dos profissionais das corporações brasileiras. A partir de pesquisas feitas em 2015 e 2017, foi possível ver que em 2 anos apenas, houve um decréscimo de 15% dos profissionais que cogitam desviar recursos públicos ou aceitar e pagar subornos dentro das corporações brasileiras. E a última mudança, enfim, a sexta, é um desejo ardente de muitos brasileiros de renovação política. Segundo uma pesquisa de 2018, 80% dos brasileiros queriam votar em pessoas novas. Contudo, ao mesmo tempo que 80% dos brasileiros queriam renovação política, a perspectiva e as manchetes é de que nós teríamos a menor renovação política da nossa história. Isso porque, diante de uma escassez de recursos causada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que merece elogios, que restringiu o financiamento empresarial de campanhas, e diante do torniquete da Lava Jato, que apertou as fontes de financiamento ilícito, o que aconteceu foi uma escassez de recursos e foi criado um fundo eleitoral bilionário de 1,7 bilhão, que foi distribuído primordialmente para políticos que já tinham o poder. Na campanha para o Congresso Nacional, por exemplo, 67% dos recursos foram colocados nas mãos de 8% dos candidatos, aqueles que eram ou já tinham sido deputados federais ou senadores. 92% dos candidatos receberam a menor parte do fundo, 33%. Contudo, depois das eleições, as manchetes apontaram que nós tivemos a maior renovação política da nossa história, contra todas as probabilidades. Não necessariamente, é claro, toda renovação política é boa, eu não vou discutir nomes, mas o desejo de renovação política num quadro de corrupção sistêmica na política é, sem dúvida alguma, algo positivo. Agora, o que é importante destacar é que essa renovação não ficou só no desejo, ela foi para a prática, não ficou só na intenção. Existe muito ainda que se avançar, mas isso já vem acontecendo. Surgiram, por exemplo, no campo da ação, no campo da renovação, movimentos e institutos como o Agora, o Acredito e o Renova Brasil. Em resumo, nos últimos anos, nas últimas décadas, houve avanços significativos contra a corrupção e na direção de uma maior integridade. Agora, nada nos assegura de que a história seja uma marcha irrefreável rumo ao progresso civilizatório. É possível, sim, o triunfo do retrocesso. Como se diz internacionalmente, corruption always strikes back. A corrupção sempre contra-ataca. Se nós queremos progresso civilizatório, cumpre a todos nós empurrar a história. A luta contra a corrupção não é uma luta de procuradores, de juízes e de policiais. É uma luta da sociedade brasileira. Ariano Suassuna, certa vez, disse que o pessimista é um chato, o otimista é um bobo, e bom mesmo é ser um realista e esperançoso. Eu gostaria de agregar dizendo que bom mesmo é ser um realista e esperançoso, que não é passivo, mas é ativo, que não espera o destino lhe carregar, mas que contribui para a construção da sua própria história. Se nós queremos continuar avançando, nós precisamos de reformas contra a corrupção, como o pacote anticrime, e nós precisamos evitar retrocessos. Agora cabe à sociedade brasileira se apoderar do seu destino e decidir, por meio de palavras, e em especial por meio de ações, sempre com respeito às instituições democráticas, que tipo de país quer construir para si. Muito obrigado.
Tchau.